Gente, hoje no YouTube nós temos hoje uma entrevista, gente, diferenciada. Hoje a entrevista é diferenciada numa linha de coach, mentoria, claro, gente, não pode faltar a mentoria dos mais de 27 anos na área condominial, né? E inteligência emocional, bastante inteligência emocional, para você refletir, para você se conectar, para tirar o melhor de você, se conectar o melhor que vai sair daqui deste programa. Gente, tem algo muito bacana que a gente vai turbinar aqui agora. Já tô entrando aqui, gente. Vai turbinar. E num escritório, gente, pensa num escritório bacana. Vou mostrar a vocês aqui, ó, uma fotografia que tá na parede aqui, gente. Olha que bonitinha essa fotografia. É uma igreja histórica, né? Os nossos convidados já falaram aqui que faz parte da história, né, de Diadema. Olha que bonito, gente. Olha os carros, gente, que fantástico. Antigamente esses eram os carros do ano, né? Ver uma fotografia dessa é pura nostalgia. E nós estamos nesse escritório, que eu vou girar um pouco a câmera para vocês, não é? Olha que bacana, gente, o escritório que faz todo atendimento aqui em Diadema, não só Diadema, mas também na capital paulista, né, que aqui está na ABCD, né, na ABC Paulista. E aqui eles fazem todo o atendimento diferenciado que eles têm para atender todos os condomínios que ele tem, não só em Diadema, mas também na Grande São Paulo. Gente, vocês precisam ver, né, o trabalho que esse casal faz dentro da área condominial. Chega a ser surpreendente. E a conexão deles é o que vai mais prender vocês nessa entrevista muito bacana. E aqui já estamos chegando aqui, ó. Já estou chegando aqui. Primeiro que vocês vejam aqui, Andréia. Olha a Andréia aqui. Tudo bem, Andréia? Tudo bem, tudo ótimo. Prazer receber você aqui no escritório. Obrigado. Seja muito bem-vindo, muito. Gente, aí, Andréia, ela vai falar bastante também, mas quem está aqui também é esse grande mestre aqui, ó. Fala, pessoal. Doutor Dizan. Tudo bem, doutor Dizan? Satisfação em tê-lo aqui no escritório. Uma honra recebê-lo e também falar aí para o seu público aí, que é um público bem diferenciado, bem eclético e que gosta de focar bastante na área condominial, principalmente no conhecimento e na parte aí de inteligência emocional. Isso é muito legal. Que bom. Gente, o Dr. Dizan, eu já conhecia ele desde Copacabana, desde 2019, né? Desde 2019. A gente acabou se conectando, por acaso, né? E acabei falando assim, poxa, vou fazendo porque eu gostei muito, muito do trabalho dele que ele vem fazendo aqui em São Paulo. E aqui no escritório dele, ele tem justamente uma expertise diferenciada, que é um grande valor, um valor poderoso que ele tem e que muitos outros também têm, mas esse dele é o que diferencia ele levar o melhor dele para dentro dos condomínios através dos clientes dele. Mas prepara na pancada que vamos interagir. Gente, já está no YouTube, você liga a televisão. YouTube é para assistir na televisão, gente, não é para assistir no celular. Abre a televisão porque o impacto é maior dentro do cérebro para vocês. E outra coisa, gente, curte aqui. Salva o canal, curte e joga comentário, porque o comentário vai fazer o vídeo rodar para o país inteiro e para o mundo afora, que aí mais gente vai ter acesso a esse conhecimento do Dizan através aqui, junto com a esposa dele, a doutora Andréa, e junto também com o escritório, a equipe dele que vão estar turbinando aqui. Vai ser, gente, vai ser top. Vamos nessa? Isso aí, pessoal, vamos embora. Vamos nessa? Vamos nessa aí. Dizan, me fala um pouco, antes de começar, antes de você chegar nesse escritório, antes de você começar a ter essa performance na área condominial, quem era Dizan antes? Dizan antes, vamos falar de Dizan antes profissionalmente. Dizan antes era funcionário público, desde 1994, aí trabalhava no fórum aqui de Diadema mesmo, trabalhei lá até final de 2009, quando pedi uma licença para tentar algo novo, tentar ser empresário no ramo de automóveis, nada a ver ainda com condomínio. E lá no ramo de automóveis a coisa não me identifiquei muito com a atividade, acabei saindo dessa sociedade e comecei a advogar. Então eu nunca imaginei que um dia ia chegar à advocacia. E comecei a advogar e o primeiro contato que eu tive com o condomínio foi no condomínio onde eu morava. Porque começando novo ali na atividade, não tinha muito conhecimento na área, principalmente do direito, sem clientes, começando tudo do zero. Aí eu enxerguei que existia um advogado ali no condomínio. Falei, puxa vida, não sabia que existia advogados contratados por condomínio. E comecei a me inteirar mais, entender como funcionava, e eu vi que era um mercado muito promissor. Olha que bacana isso, né? Eu vou abrir para você isso aqui, que isso é um dom que ele já tem. Ele já consegue ver as oportunidades. Ele estava na área, ele entrou na área jurídica, mas ainda não estava utilizando a carreira dele como deveria, como está levando hoje. Mas ele viu uma oportunidade. Ele conseguiu enxergar isso, ele conseguiu ter aquele labirinto ali que poderia andar. Olha que bacana isso. Por favor, continue. Isso, aí começando
a enxergar melhor o condomínio como um cliente. Aí comecei a entender melhor como funcionava e encaminhei uma proposta. Aí sempre começamos ali. Já de imediato, você já fez isso assim que você percebeu isso dentro do seu condomínio? Você levou a proposta por dentro do seu condomínio ou em outro condomínio? Não, aí no meu condomínio onde eu morava, que eu tenho um apartamento lá, eu fui procurar o síndico. Eu falei, poxa, quem é que contrata? É o síndico. Então vamos conversar com o síndico, entender, ver quem era esse profissional que estava prestando serviço lá. Aí eu entendi que era um profissional que, na verdade, ele não tinha um escritório focado somente para atender clientes. Ele era um advogado de carreira numa empresa e ele acabava atendendo o condomínio nas horas vagas. Então eu entendi assim, como se fosse um advogado morador. Até então você não tinha esse entendimento de que funcionava dessa maneira? Não tinha. Gente, olha que bacana. Esse é um dos passos, né, quem quer alcançar prosperidade, alcançar realmente sucesso, é ter a humildade para você absorver mais sabedoria. E foi isso que o Dr. Dizan fez. Ele não chegou na arrogância, vou fazer igual, sabe aquela energia da pesada, da inveja, aquela coisa ruim. Não, ele olhou com a sabedoria, pô, eu posso levar também meu trabalho para ajudar outras pessoas em outros condomínios. Mas como é que funciona isso? Ele, na humildade, ele foi buscar mais sabedoria e mais conhecimento, como agir, como trabalhar, como levar o melhor dele para os clientes. Foi isso? Exatamente. Aí eu comecei a encaminhar propostas, óbvio que eu comecei a encaminhar uma proposta para o síndico do prédio onde eu morava, que já estava ali direto, e ele, de uma forma polida, uma forma educada, falou, não, advocacia é questão de confiança, eu já confio na advogada que está aqui, mas eu vou deixar sua proposta aqui na minha mesa para futuramente, numa oportunidade, quem sabe podemos voltar a conversar. E foi efetivamente o que aconteceu, passado mais ou menos um ano depois que eu tinha feito essa proposta. Isso nós estamos falando em 2014. 2013 para 2014. Aí, passado um ano, a advogada, por questões profissionais, pessoais, pediu para sair, falou que não conseguia mais atender o condomínio. E aí veio a ligação do síndico perguntando se a proposta não existia, se tinha condições de atender o condomínio. Opa, olha lá, gente. A prosperidade trabalha assim, gente. Humildade. Que top isso. Começou assim. Parabéns, viu, Dizan? Que top, viu? Isso, obrigado. Que top. E começou assim, o primeiro cliente, que inclusive foi o primeiro cliente da carteira que está até hoje conosco aqui no escritório. Até hoje está como cliente? Até hoje está como cliente. Desde 2014, graças a Deus. Se o escritório não funcionasse bem, como eu já contratei, já mandei voar alguns, não estaria tanto tempo assim. Né? Isso significa que eles têm um diferencial na expertise deles. A gente vai conversar sobre isso com a doutora Andréia, mas por enquanto vou continuar aqui com Dizan. Vamos lá, Dizan. Continua, por favor. Isso, então, aí depois dessa questão começamos a nos especializar. Nessa época eu trabalhava sozinho, não tinha ninguém comigo no escritório, tanto é que não era nem nesse local, nesse endereço. Mas você estava com sua esposa já? Não, sozinho, eu não estava com ela. Você não era casado nessa época? Não, era casado, mas não estava com ela profissionalmente. Gente, o coração já parou até a esposa aqui, ó, já vai pegar ele em casa, vai puxar a orelha aqui, ó. O coração já parou. Era casado. Situação. Só não estava no escritório, mas ele era casado comigo. Então, nesse período... Na verdade, Girdel, assim, o Dizan esqueceu de comentar que antes dele passar a proposta, ele já estava acompanhando o conselho, analisando os contratos, e foi quando ele começou a ver algumas falhas e dificuldade do síndico. Caraca. Você esqueceu desse detalhe. Então, Caraca. assim, aí foi aí que ele viu a necessidade dele poder participar, e ele quis trabalhar juntamente com a advogada que estava atualmente lá no condomínio. E ela não quis, porque ela viu que ela não tinha experiência, não ia Na área de direito condominial. Na área de direito condominial. Foi quando ele viu a necessidade também dele estudar, e aí foi quando ele começou a estudar, e o síndico viu que ele estava contribuindo mesmo com a gestão, então foi aí que aceitou a proposta, enfim. André, você vendo que estava tendo essa porta, né, que você estava vendo possibilidades, né, de vocês avançarem, deu um frio na barriga? Muito. Lidar com condôminos, muito, né? Muito. E assim, a falta de experiência mesmo, né? Porque aí tem a parte da inadimplência, que tinha que cobrar. Muitos eram agressivos, não gostavam de ser cobrados. Então, a gente ia com muita delicadeza e nem sempre a delicadeza dava certo, dava resultado. Enfim, até aí foi assim, né? ameaças. Aí foi quando o Dizan viu a necessidade, assim, de ter mais pessoas para ajudar, porque através desse condomínio o síndico indicou o escritório para outros síndicos e foi assim que começou. Começaram então, a crescer. Isso. Agora uma pergunta que eu ia perguntar a ele, perguntar outra coisa.
qual foi o diferencial de vocês, né, que vocês sentiram que isso os outros não estavam conseguindo oferecer? Qual foi o diferencial? Para dentro dos condomínios, para os condôminos, qual foi o serviço que você falou assim, vai ser isso aqui que a gente vai fazer? Ou empatia, ou atenção maior, ou atenção maior por cima? O que foi exatamente? O design... Vocês dois, eu falo os dois, que foi que vocês levaram? O escritório, assim, né? O design é muito presente, muito próximo dos síndicos e conselho. O escritório tem as meninas que são as colaboradoras, tem mais 2 advogados hoje em dia que ajudam o design, né, nessa parte. E o diferencial eu vejo assim, que é o tratar mesmo, assim, eles ligam, as meninas mandam as notificações, eles ligam bem rebeldes, e aí na comunicação ali, elas explicam a importância de ter enviado a notificação. Tem muitos condôminos que não têm ciência do débito que aparece, então eu não sei explicar, mas é uma empatia mesmo, é uma delicadeza, convida para vir até o escritório para explicar, manda os documentos, enfim. Então, quando se chegou, né, gente, eu falo isso porque dentro da área condominial, dentro dos condomínios, né, não é culpa de ninguém, né, os condôminos agem dessa maneira por questões de crenças, é uma cultura disfuncional emocional de cada um, que nós temos, eu também tenho, todos nós temos, e muitas vezes a situação que está ali na gestão não está atendendo um ou outro por questão de interesses pessoais. E isso que gera o desgaste dentro dos condomínios, gera guerras desnecessárias. E uma atenção, um atendimento jurídico, né, que tem uma capacidade de levar, através da empatia, né, a acalmar os ânimos, na mediação de conflito principalmente, isso ajuda muito. Mas eu te pergunto, né, quando você chegou dentro desse nicho do condomínio, você viu que tinha esse turbilhão de problemas e resolveu continuar. No meio do caminho falou assim, não vou desistir? Não veio isso, não? Não veio. Não, porque o amor, assim, aflorou, de verdade mesmo. Então, nós vimos que os síndicos são muito carentes, né, de informações, de apoio. Exatamente. Eles, realmente, a forma como você falou mesmo, Gerdel, eles tomam muita pancada. Sim. Muita. Alguns acabam falhando, mas eu percebi, assim, que é por falta de informação. Né? Então, o design é bem presente, bem participativo e é o que dá esse apoio, é muito próximo. O design ele é muito próximo da gestão dos síndicos e faz muita diferença mesmo. E nesse ponto aqui, então, o design ele tem essa empatia forte, mas e você nessa conexão, na performance do escritório de vocês? Onde é que entra o casal que ela turbina mais esse atendimento? Fala um pouco sobre isso. O amor. Olha que legal, legal isso, né, gente? Aí é top, né? Sim. Assim, o apoio. Quando ele tem algumas situações, muito porque condomínio tem pedofilia, tem crime, suicídio, tem de tudo, né? Então, assim, aí a parte que ele é muito, tem essa parte técnica, né? Então, assim, aí a parte, nesses momentos mais delicados, que ele dá uma caída na energia, né? Assim, aí eu chego junto, a gente tá junto, vamos pensar, vamos respirar fundo, vamos convidar a pessoa que tá com problema no condomínio, vamos convidá-lo para conversar, fazer a mediação que você comentou que hoje em dia também é fundamental. Então, aí tem todo esse apoio um do outro ali, né? Então, top. Aí as meninas também contribuem bastante. Top. Obrigado, André. Mas vai voltar, viu? Ela vai voltar. Vai voltar. Doutor Dizan, gente, agora eu vou fazer uma pergunta-chave. Vamos pegar aqui. Agora eu vou fazer uma pergunta-chave que eu acho importante, até vocês entenderem, né? As operações dentro do escritório, né? Recentemente, se vocês se lembram, já fiz várias outras entrevistas em outros lugares, e cada escritório tem o seu diferencial nas suas operações. Cada empresa, cada escritório tem um coração que faz pulsar. Qual seria o daqui? Aqui, um dos pilares que a gente gosta bastante, preza muito, é pela verdade. Esse é o primeiro pilar. A gente gosta muito de trabalhar com a verdade, sempre traçar a meta e sempre alinhar com o síndico e nunca deixar de falar todas as questões, mesmo que sejam desfavoráveis ou favoráveis, mas vamos alinhar tudo, e aquelas questões que não são tão favoráveis, vamos traçar as soluções. Então, nunca colocar aquela historinha bonita, querer enfeitar o pavão para vender o serviço, para o síndico fechar contrato, e depois você vai começar a mostrar as dificuldades ou as questões que são mais difíceis de sanar ou que tem um percurso maior para resolver. Então, logo de início, já trabalhar com a verdade para mostrar para
para o síndico, para os condôminos, como que funciona a questão realmente, como que ela vai ser tratada e como que o escritório vai trabalhar para resolver, para combater essas questões. Uma das coisas dentro do escritório, né, principalmente da administradora, né, não é o caso aqui, também no setor jurídico, é a atenção que se leva, né, para o síndico, né? Porque o síndico, eu falo isso, gente, porque na época eu estava como síndico, né, que eu não tinha noção da assessoria jurídica, isso em 2009, 2010, o que salvou, né, toda a situação que eu estava tendo infernizada dentro desse condomínio foi a assessoria jurídica. Foi aí que eu vi a necessidade da assessoria jurídica. Vou repetir aqui, já falo isso várias vezes. Não dá para assumir um condomínio sem assessoria jurídica. Não entre nessa. Não entre nessa. E é nessa pancada que eu vou perguntar ele aqui. Dá para entrar num condomínio sem assessoria jurídica? Claro que não dá, mas por que não daria? Eu vejo da seguinte forma, hoje a legislação está muito mais avançada do que alguns anos atrás, porque hoje nós temos não só o Código Civil, a Convenção e o Regimento Interno, que seria o tripé da legislação hoje do condomínio, mas temos muitas outras leis que acabam agregando e tendo que ser resolvidas dentro do condomínio. Vou dar um exemplo básico, assim, o autismo. Hoje o autismo ele está bem em evidência, temos diversas legislações tratando exclusivamente dessa questão e os condomínios hoje, muitos deles não estão preparados para entender o autismo, o autista. Então reclamam do barulho e não procuram entender, ter aquela empatia para verificar por que está tendo esse barulho, qual a origem do barulho. Não, às vezes os condôminos já vão para a agressividade, querer que o síndico multe, que o síndico advirta, que o síndico tome uma ação, porque está vindo um barulho muito alto de criança, uma bateção de pé, ou cai muitos objetos e as pessoas não param para analisar ou não estão preparadas para verificar, de repente, se é uma questão de autismo, se o condômino está precisando de algum auxílio. Então a gente já vê que não tem só a legislação básica de condomínio, tem hoje a LGPD, temos diversas outras legislações especiais que acabam interferindo diretamente na vida condominial. Então, hoje o síndico ele não tem como estar antenado em todos os detalhes, ele consegue ter uma visão geral de todas as matérias, mas para ter aquela decisão mais assertiva é sempre importante ter uma assessoria jurídica para que ele consiga fazer uma gestão até mais tranquila, uma gestão mais segura e dar um serviço, uma qualidade de serviço melhor para os condôminos, que os condôminos que têm que ter um bem-estar, têm que ter a sua propriedade valorizada, tem que ter orgulho de morar naquele condomínio e sempre falar bem para os seus vizinhos, para seus amigos que moram no condomínio muito bem administrado e gerido pelo síndico dele. E lidando com vidas. O doutor... Opa, isso aqui agora é top. Lidando com vidas. Exatamente. Explica um pouco, mas... Pensa a responsabilidade desse síndico, se dá para ele fazer uma gestão sozinho. Jamais. Não foca muito nisso. Uma das coisas, Andréa, viu? Andréa, uma das coisas que mais acontecia, não é? Isso é do passado, né? O síndico, eu sempre falo que o síndico e a síndica não tem culpa, gente. Vocês não tinham clareza, nem todo mundo tem clareza. Ainda tem muitos síndicos e síndicas que, infelizmente, a informação não chegou ainda. Por isso, nossa luta e esse canal Síndico Coach, eu continuo fazendo para vocês terem clareza. Sim. Assim como eu acreditava que eu fazia tudo, gente, quando eu li a convenção, eu via, né? Eu falei, não, é só ler, isso aqui tá tudo ok, manda punir, então eu vou punir. Mas ali tem pontos e tem vírgulas que pode mudar a interpretação. Exatamente. E aí eu achava, não, então o síndico ele é advogado, ele é engenheiro, ele é jardineiro, ele é tudo. E eu achava isso muito estranho, porque isso não batia de onde eu vim trabalhando, que é shopping center. Porque o shopping center, cada um tem o seu lugar e suas tarefas de responsabilidades. Quando eu vi que a convenção, quando eu dava punição, quando eu dava uma multa, né, para o condômino, estava na convenção, né, estava lá no regimento. Mesmo assim, os ânimos inflamavam, ficavam piores. Eu falei assim, mas eu estou fazendo o que a convenção diz aqui, que o regimento fala, que está errado aqui. Foi aí que eu descobri a necessidade de assessoria jurídica. Exatamente. Não é? Então, assim, por lidar com vidas, né, e no caso que o Dizan citou do autismo, é tão delicado, né? Pensa para aquele pai, aquela mãe ali. Aí teve até uma situação que nós tivemos em um condomínio. Então, a importância também da mediação. Aí Dizan tem as parcerias também, porque você também tem outras pessoas que são especializadas naquilo. Estudou, que nem tem a doutora Pretel, né, que nós conhecemos, que é excelente profissional. Então, assim, sempre tem o convite, o Dizan faz o convite, faz a mediação para entender, porque você está lidando com vida, com ser humano. Então, não é um automático ali, né? Tem toda uma delicadeza, tem toda uma responsabilidade. Então, o síndico não tem condições mesmo, gente, nos dias de hoje,
né, assim, ainda mais depois da pandemia, que veio uma série de situações novas aí e atípicas, então, assim, eles precisam mesmo de ter um departamento jurídico no condomínio, né. André, e é uma coisa simples que entender, por que é tão, né, acirra tantos ânimos quando o síndico vai levar uma multa? Por que com o jurídico é melhor? Fala um pouco sobre isso. Não entendi. Por exemplo, o síndico, quando ele vai levar uma multa, né, ele tem ele vai multar, tá lá no regimento, ele tá no artigo. Ele chegou, leu, ele pegou, copiou e colou, jogou ali. É o que a gente fazia, a gente também fazia isso também, só dava merda, viu? Só dava coisa errada. E aí eu fazia. Mas os ânimos inflamavam, não é? Sim. Mas o jurídico, ele tem outras estratégias, né, para poder resolver esse caminho. Quais seriam esses, por favor? É melhor o Dizan explicar. Dizan? Vamos aqui, Dizan. Vamos pegar Dizan aqui, gente. Já vou chegar. Vamos lá. Uma das principais, é óbvio que ninguém gosta de ser penalizado. Então, mesmo a pessoa tendo ciência de que cometeu uma infração à convenção, ele nunca vai aceitar aquela multa ou aquela advertência. Olha aí, gente. Ele sempre vai querer arrumar uma solução, ou, por que não conversou antes, ou por que não fez diferente, ou o vizinho também fez, vai querer apontar outros culpados, vai querer... Exatamente. E assim, a partir do momento que a multa, a ação veio, óbvio que a ordem sempre vem do síndico, do conselho, então é sempre de lá que vem a primeira ordem, porque eles vão falar que teve infração registrada no livro, etc. Cada condomínio tem a sua regra. Quando parte do jurídico, o jurídico vai colocar tudo isso numa forma condensada, mas dentro da legislação. Convenção, Código Civil, muitas vezes até jurisprudência, e vai fundamentar aquela multa para que o síndico, quando aplica ela de uma forma mais adequada. Então essa a orientação. Gente, olha que bacana, gente. Olha o que ele falou, que bacana. Quando eu era síndico, realmente, a gente pegava ali, copiava e colava, viu o problema que construiu e mandava a notificação multa, não é isso? O jurídico, e isso é bacana, né? Eles vão fundamentar a multa. Exatamente. E destrincha um pouco o que seria fundamentar essa multa, para que o condomínio entenda que ali não é para gerar conflito. Sim, fundamentar em primeiro lugar. Tem multas que são triviais, então multas parou o carro fora da vaga, etc. Essas multas vão no automático, a própria administradora do condomínio já faz um encaminhamento desse tipo de notificação, seja de multa ou advertência. Então não estamos falando desse tipo de infração, normalmente são infrações um pouco mais graves. Um exemplo, às vezes aquela unidade que fez alguma reforma em desconformidade com a legislação, alterou a fachada, ou de repente agrediu algum outro morador, ou agrediu o síndico, agrediu o funcionário. Então são penalidades um pouco mais graves que o síndico ele precisa do apoio do jurídico para que possa fundamentá-la para evitar um futuro processo, até mesmo contra o condomínio ou contra o próprio síndico. Então o papel do jurídico é fundamentar aqueles casos um pouco mais graves, aqueles casos menos comuns do que aqueles que todo mundo já está acostumado. Vaga, barulho, que isso aí facilmente é constatado, a própria administradora consegue já encaminhar a advertência ou a multa a pedido do síndico e do conselho. Então o papel é fazer a advertência, a multa fundamentada em lei quando o assunto é um pouco mais grave ou um assunto mais delicado, aí sim faz a necessidade do jurídico. Uma das coisas, viu, doutor Dizan, uma das coisas que as pessoas questionam muito, somente um síndico ou uma síndica que ela quer botar uma assessoria jurídica dentro do condomínio, é que alguns não conseguem ter essa clareza. Eu quero que ela entenda, você quer contratar um jurídico para defender você. Exato. Não é? E muitas vezes, né, quando muda de gestão, aí tira o jurídico. E isso é uma das coisas mais, mais absurdas, né? Que o jurídico ele não trabalha para o síndico. Não, o jurídico não Ele é contratado pelo síndico, mas como destrinchar isso? A primeira conversa que o escritório tem, sempre em reunião, não somente com o síndico, mas com o conselho do condomínio, já é explicado. O escritório ele é um contratado do condomínio, não é o síndico que contrata o escritório. Então o síndico ele assina porque ele tem o poder de gerência do condomínio, que a partir do momento da eleição, só que o escritório ele presta serviço para o condomínio, para a massa condominial, para o interesse da coletividade. Então isso já fica bem claro, até mesmo para evitar essa dúvida ou esse questionamento. O jurídico ele é imparcial, ele vai defender o síndico. Vamos defender o síndico no momento em que ele é acusado
dentro do cargo dele, ele está fazendo a função dele corretamente. Isso aí, gente. Então, isso é o papel do jurídico. Mesmo o morador, se ele estiver sendo acusado injustamente de alguma infração, o jurídico que está ali no condomínio vai pacificar e vai também defender aquele morador, informando para aquela massa coletiva que o morador está agindo dentro da normalidade, dentro do regramento, está correto. Então, o jurídico, o primeiro papel dele é pacificar o condomínio. Isso é da assessoria e da consultoria. E depois vem as questões acessórias, a parte da cobrança de inadimplência, porque os condomínios precisam de recursos financeiros para poder manter as suas contas em dias, fazer as melhorias, fazer as benfeitorias. Então, é todo um trabalho em conjunto, tanto jurídico, síndico, conselheiros e os moradores. Então, nunca é um trabalho isolado entre síndico e jurídico para não criar nenhum entendimento mal de que o síndico e o jurídico trabalham junto, o advogado é advogado do síndico. Então, isso é a primeira coisa que o escritório deixa bem claro, é que isso não funciona, tanto é que o escritório, igual eu falei inicialmente, um condomínio desde 2014,